Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. As apresentações foram maravilhosas. Como sempre, né, a gente aprendendo bastante com cada coisa. Eu falo que é muito gostoso participar desses eventos, é uma troca de conhecimento infindável. E esse tema de reciclagem de Second Life, eu tenho um carinho muito especial, nós estamos trabalhando nisso há algum tempo atrás, já maturamos, e tivemos a grata oportunidade de, conhecer empresas, né, como o David, que foi lá antes da gente começar o projeto, conhecemos vocês no início, e a grata oportunidade de ter a oportunidade de estar estudando, pesquisando esse assunto, que nós estamos com um projeto aí, que, gente, um conhecimento fantástico, é um dos projetos assim que eu falo que trouxe tanta coisa boa de aprendizado, porque essas novas tecnologias é um mundo de aprendizado. Né? Imagina a bateria Chomsky, que foi em 1849, vinha, sem muito, é uma bateria ótima, tem tudo, mas não tinha tanta inovação, e chegou assim, várias tecnologias dando um banho. Então é um assunto que eu amo falar, adoro mesmo. As apresentações foram excelentes, parabéns aí, todos eles. Aprendi bastante, adorei a sua apresentação, não sabia disso tudo. Que coisa fantástica, parabéns, viu? Olha, que legal aí, muito legal mesmo. Eu quero abrir para a plateia, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pois não? Nascimento? Oi, José Antônio do Nascimento, sou consultor independente, especialista em mobilidade elétrica. Eu teria, na verdade, duas perguntas, Fátima. Pode fazer. Ok. Bom, a primeira pergunta é, a gente tem um histórico aí da reciclagem da bateria de chumbo ácido, que num primeiro momento era um problema sério, né, ambiental, principalmente pela questão do chumbo e também pela questão do ácido. Hoje, isso se transformou, na verdade, numa oportunidade de negócio. Né? A Moura, por exemplo, montou uma fábrica de reciclagem de baterias, né? E ela reaproveita 100% da bateria, né, que não é mais utilizada nos veículos. Pelo que eu pude enxergar, a tendência também é essa para a bateria de lítio, independente se ela é de cobalto, se é de ferro fosfato. Né? E fiquei muito feliz com a apresentação do David, né? Sobre o aproveitamento aí já de cerca de 95%. Né? Porque essa sempre foi uma pergunta que eu sempre tive que responder nas minhas discussões. E isso se transformou num negócio viável? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é para o Arthur. Né? Questão da desmontagem de veículos, isso indo até além da questão da bateria. Você pegar, por exemplo, o retrofit de veículos, que é a transformação de veículos a combustão, diesel, gasolina, para o elétrico. Você vai ter aí sobrando, por exemplo, toda a parte do motor diesel, do motor a combustão dos veículos que eram a combustão. Né? Vocês também estão trabalhando com esse tipo de situação? Porque esse motor está amarrado ao veículo no documento. No momento em que eu faço a transformação dele para o elétrico, é dado baixo desse motor. Então, ele pode ser vendido normalmente, porque o motor está lá em condições de uso, pelo menos em 99% dos casos. Né? Mas aí também não entraria na questão do crédito de carbono, em que, por exemplo, esse motor ele vai continuar poluindo em outro lugar. Né? Então, é isso. Vou passar para o David primeiro, aí depois o Arthur. Obrigado, Nascimento, pela pergunta e pela participação. O negócio de reciclagem de baterias já é uma realidade, inclusive além, né, das fronteiras do Brasil. Europa já faz isso economicamente viável. Tá? Então a resposta é sim. Nosso negócio principal hoje é a reciclagem, só que aí você deve estar se perguntando, mas como que vocês conseguem manter o negócio se ainda nós não temos carros elétricos? Né? E de fato, o meu maior desafio hoje é o volume. A minha planta hoje ela suporta 50 toneladas de baterias e dificilmente eu chego aqui a 20. Tá? Então eu estou ali com minha capacidade menor, e aí você fala, tá bom, que tipo de bateria? As demais, como foi dito pelo Martim, baterias de lítio estão na nossa vida em várias dimensões, né? Celular, fone de ouvido,
eu brinco que as baterias de lítio elas estão tanto no fone de ouvido ao avião elétrico, literalmente. E hoje, por exemplo, a Energy discute temas com empresas que estão trabalhando o eVTOL, né, voo vertical, né, veículos de voo vertical. Então, nós discutimos e temos projetos e temos discussão em praticamente todas as esferas. Você citou uma coisa, a bateria LFP, de lítio ferro fosfato, ela não tem, economicamente falando, hoje, ainda ela é um passivo. Então, quem descarta vai ter que assumir esse custo, porque não tem o cobalto, não tem o níquel. Embora o lítio está subindo tanto, né, nós chegamos aí à casa de $70 mil a tonelada do lítio, então daqui a pouco vai começar a ser viável também, se não parar. E a tendência do lítio é continuar subindo. Tá? Existe uma corrida, né, frenética para minas e instalações aí, porque não vai dar conta da demanda esse movimento. Mas fico feliz porque não é só as baterias de lítio, nós temos outras alternativas que vão dividir esse desafio da descarbonização. Mas então, respondendo, tá? É viável, já está acontecendo. Hoje, nosso negócio baseado principalmente em eletrônicos, mas olhando para as baterias dos veículos elétricos aí já com bastante carinho. Boa. Do meu lado aqui, quando a gente fala do retrofit, a gente tem primeiro um desafio legal, que é você consegue dar baixa desse motor, né? Você desvincula ele daquele chassi, tecnicamente ele está disponível para venda. A questão é que criou-se um problema com a lei do desmanche, que é o único ente autorizado a vender uma peça usada é um centro de desmontagem quando há a explosão total desse veículo. Então eu precisaria dar baixa no veículo para poder ter autorização da venda daquele motor. Esse motor ele pode ser dado em trocas. Então eu tirei desse veículo e eu vou dar uma troca de um motor novo ou até de um usado. Tem um desafio pequeno, legal, na comercialização aberta desses motores, e a gente está trabalhando nisso. A gente está falando a gente está aproveitando o Renovar, que foi aprovado recentemente, da renovação de frotas de caminhões e ônibus, para revisar alguns pontos dessa lei do desmanche, para permitir exatamente esse tipo de coisa, porque não é um motor ilegal. E você não vai destruir todo um veículo por causa do motor, ou do powertrain, né? Então, o primeiro ponto é isso, tem um pequeno desafio legal. O segundo ponto é que o reuso desse motor não caracteriza a existência de mais um caminhão. Você está melhorando a manutenção de um caminhão já existente. Então, você não está ampliando as emissões. Você está melhorando as emissões em dois sentidos. Primeiro, o caminhão que vai receber esse motor estava com problema, provavelmente com altas emissões. Então, você tecnicamente está falando que ou ele está igual ou ele está reduzindo um pouquinho. Mas o principal é que esse caminhão que está quebrado não vai ter que fabricar um novo motor para atender ele. Então, há sim ampliação da redução de emissões quando você destina um motor de retrofit a outro caminhão. Martin, quer complementar? Retrofit a gente tem um gargalo muito importante, né? No momento que não existe uma legislação que acompanha. Tecnicamente é viável, como acontece com a reciclagem e reutilização das baterias, porém não tem uma legislação consolidada. Existem diversas resoluções que, se você tem a sorte que o funcionário do Detran consegue ter o mesmo entendimento que você conseguiria legalizar. Porém, a gente tem conhecimento que há muitas conversões no Brasil que ainda não conseguem legalizar. Mesmo a própria reciclagem das baterias de lítio, né? Você tem a resolução CONAMA, mas ela é uma resolução antiga que só cobre, que é obrigatória a reciclagem de baterias chumbo-ácido e níquel-cádmio, e ficou lítio, né? O duro é que a gente não sabe aonde falar, né? A gente vai em fórum, fala, mas não sei onde chegar para mudar essa. Então é uma coisa que precisa ter isso, né? Porque isso ajuda também, é óbvio, né? Que antigamente não tinha, mas agora a gente está tendo esse mercado e cada vez mais crescente, né? Vitor, gostaria de complementar alguma coisa? Pois não, pode. Só com relação ao que o Martim mencionou na questão do retrofit.
é que até algum tempo atrás o pessoal tratava o retrofit como mudança de combustível. E aí entrava nesse problema que você colocou mesmo. Era complicadíssimo, porque você não precisava de CAT, não precisava de nada para fazer isso, só da autorização do próprio funcionário do Detran, né? Então dependia realmente da boa vontade ou da inspiração do funcionário. Mas a partir do momento em que começou a utilizar a parte de mudança do sistema de tração, aí passou a ser regulamentado, né? E com a responsabilidade técnica de quem está fazendo isso. Ele tem que ter a autorização para emitir o CAT, né? Então isso realmente favoreceu a questão do retrofit aí. Obrigada. Tem mais uma pergunta lá atrás? Uma pergunta? Boa tarde, é Maurício Casares da Universidade de São Paulo. Pergunta para David. Você comentou que sua empresa, neste momento, também trabalha com baterias de celulares, baterias de pequeno porte. Eu gostaria de saber como que vocês fazem essa captação de todas essas baterias e se tem algum conhecimento sobre alguma política ou alguma ação para que as cidades tenham postos de reciclagem, porque, por exemplo, hoje eu tenho vários equipamentos na minha casa que não consigo jogar fora porque tem baterias ali. Eu sei que não é certo jogar no lixo, então, mas também não tenho outra opção, tipo, claramente onde que eu vou colocar essa bateria. Então, poderia explicar um pouco sobre isso? Obrigado. Sim, ótima pergunta. É de fato um dos maiores desafios que nós enfrentamos hoje. O Martim apresentou um slide aqui, uma informação muito interessante, que em torno de 2% dos eletrônicos no Brasil hoje são reciclados. Então, desses 2%, uma pequena parte dessa cadeia organizada vai para mim. Hoje nós somos ali, oficialmente, né, da Green Electron, que é o braço de logística reversa da BINI, que é a Associação da Indústria de Eletroeletrônicos, a Indústria Brasileira de Eletroeletrônicos, mas hoje nós operamos em 6 canais. Hoje nós estamos batendo na porta do sucateiro, batendo na porta das grandes indústrias, enfim, é um desafio, é um esforço enorme que nós temos que empreender para fazer. Então, uma parte, porque hoje nós só trabalhamos, a Energy Source só trabalha com a bateria. Então, eu dependo, por exemplo, quando essa bateria está agregada ao eletrônico, eu preciso de alguém que vá fazer o trabalho, que é a descaracterização desse eletrônico. Então, quando tem uma Apple ou uma Samsung, que são empresas sérias e responsáveis, ela já tem um trabalho mais desenvolvido para isso. Mas é uma pequena fatia e o desafio ele se torna grande por conta disso. Nós estamos discutindo em todos os níveis, tentando ajudar isso com tecnologia, então desenvolvendo uma plataforma de software para ajudar a organização desses canais. Temos os grandes gerenciadores de resíduos sólidos e aí a parte de eletrônico operando conosco, mas é isso, é assim que hoje a gente responde a esse desafio, mas tem muito trabalho pela frente. Fazer um pequeno complemento. Eu vivi muito, através de JR Diesel, como Octa e outros projetos que eu me envolvi, os outros desdobramentos da reciclagem, e você começa a entender por que alguns materiais funcionam extremamente bem no Brasil, como alumínio, e outros não tão bem como vidro. E a grande questão no final, e vale para o alumínio e vale para o caminhão, é valor agregado. Quando o ente catador, entre aspas, entende valor naquilo que ele está encontrando na rua, aquilo vai parar no lugar certo. Então é isso que acontece com o alumínio. Você não acha uma latinha de alumínio no rio, você não acha num cantinho, você não acha. Ela simplesmente vai chegar no lugar certo. E eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande, porque essas baterias hoje estão concentradas nas periferias. Porque a gente tem o reuso desse monte de aparelhos e eles vão morrer dentro de uma periferia. A partir do momento que a população perceber que há oportunidade naquele trocinho, e que seja uma oportunidade de R$5, de R$1, 50 centavos, mas uma vez acumulado, dá um monte de real, esse troço vai chegar na mão certa. Muito boa colocação, também acho que é isso mesmo, que vai o valor agregado.
Tanto é que, às vezes, muitos sites de telecom que tem baterias de chumbo, que o chumbo, a bateria de chumbo vale, às vezes rouba para levar a bateria para reciclagem. É complicado. Eu queria perguntar aqui para o Vitor. Vitor, nós estamos fazendo uso das baterias de Second Life, uma aplicação de uma bateria para usar junto com o sistema fotovoltaico, um grid. Você vê outras aplicações, por exemplo, eu estava pensando aqui que a gente tenha muita coisa, por exemplo, você tem patinete, você tem bike que está vindo aí com essas monte de coisa fora, essas baterias vão começar a morrer tudo, vai precisar de outras baterias. Você acha que seria viável essas baterias de Second Life para essas aplicações? Qual a sua visão? Depois eu abro aqui para alguém mais querer comentar também, fica à vontade. Essa é uma pergunta bem interessante, né, Fátima? Que a gente também vem sempre o valor agregado, né? Que realmente que está na moda, assim, as palavras são as energias renováveis, storage, essa aplicação, tudo, né? Mas realmente tem esses outros mercados que estão crescendo, né, num ritmo muito grande e que também pode ser aplicado, né? Aí, vamos dizer, para você tirar a bateria, fazer um uso no menor porte, aí tem aquela dificuldade que a gente colocou, desafios, né? Que é o tamanho e as diferentes químicas, né? Quando você põe em veículos de menor porte, o alojamento dela, o local que ela fica, né? Às vezes é muito restrito, foi desenhado para aquele fim. Mas a gente também sabe que, por exemplo, as baterias, por exemplo, do Renault Zoe, que são aquelas pilhas cilíndricas, né? Do Tesla, tudo. Então dá para você recondicionar elas e fazer um uso numa segunda aplicação. E dessas aplicações levíssimas, eles também têm como diz o David muito bem, né? Não é uma sombra e água fresca, mas é um ritmo menos acelerado, uma condição mais favorável, né, para a bateria durar mais, né? Então acho que tem sim, e não só também, né, para sistemas fotovoltaicos, né? Muito se vê para aplicação de backup, né? Backup é um foco assim muito grande, né? Até para backup para as grandes empresas de telecom, do setor elétrico, né? Porque realmente elas estão sempre a 100%. Mas também para esses no-breaks que a gente tem em residencial, sabe, em comércios, todos esses pontos assim, que a bateria tem que operar geralmente lá por 30 minutos, 1 hora, né? Eu estava pensando justamente nisso, esses no-breaks pequenos, né? Então realmente ainda tem esse mercado, né? Difícil competir com as baterias chumbo ácidas, né? Principalmente por causa do valor, né? Mas aí é aquela questão das novas tecnologias que ela pode realmente, vamos dizer, financeiramente chegar próximo do valor, e aí tem a questão toda do monitoramento, da confiabilidade, todos esses pontos que ainda dá para brigar nesse mercado, né? Alguém que gostaria de comentar, complementar? Acho que depois o Martins também. Boa colocação. Nós tivemos aí a experiência durante alguns anos, inclusive tivemos a bateria sendo reutilizada no próprio veículo convertido. Então rodou uns 2, 3 anos, o Júlio dá um C3, foi um dos corajosos, precisava de coragem para fazer isso, mas o legal é que deu certo. Isso, foi lá, fechou num evento que foi a primeira vez que eu vi o Martim, foi lá que eu conheci o Júlio e nós fechamos um pack lá pro carro dele, o carro Citroën, porque ele fez um trabalho incrível, né? Ele converteu o carro para baterias de chumbo primeiro, fez toda a telemetria. Colocou sensor no carro inteiro, fez a telemetria, jogou tudo para a nuvem, e aí depois ele queria ver a experiência com a visão já de reuso também, porque eu viajei com ele, inclusive estivemos na Califórnia, falando com o Geru Garcias, quem conhece esse segmento sabe, e foi muito legal essa experiência, e nós fizemos uma bateria, Raul, pro carro do Júlio, era um pack de 8 volts, enfim, nós tivemos nessa jornada várias aplicações malucas. Tá? Eu falo malucas porque hoje a gente entende um pouco mais dos riscos que a gente acabou assumindo. Teve até prancha de surf com baterias de segunda vida. Mas a experiência e a seriedade, a responsabilidade foi nos mostrando um caminho mais conservador e mais seguro. Então, fizemos sim alguns experimentos, mas a nível comercial mesmo, nós ficamos só com as baterias estacionárias. Dentro do processo de classificação, quando a bateria ela meio lá classe B, C, que já não, aí só serviria para um backup de energia, isso quando a gente não tinha reciclagem. Hoje, por ter a reciclagem, a gente não arrisca. Então, se a bateria é classe C, já vai para reciclagem direto, entendeu? A gente não assume esse risco.
Então, o que eu queria comentar é precisamente isso, que como o Vitor estava falando, que ainda estamos evoluindo com os algoritmos, evoluindo com controle de carga e descarga, resistência interna e tal, eventualmente essas baterias, num futuro próximo, quando a gente conseguir desenvolver um pouco mais essa triagem de baterias, uma bateria de um caminhão vai poder ser utilizada num carrinho de entregas, ou um robozinho de entregas desse que a gente está vendo hoje na internet. Então, vai ter muito mais Second Life do que a gente enxerga hoje como oportunidade. É um mundo de oportunidades. Se a gente for a pensar, é um mundo. Você gostaria de... Uma outra coisinha que eu queria que ficou da minha apresentação, quando a gente falou no trio de cientistas que colocaram a bateria de lítio primeiramente na pesquisa, logo no mercado, e 40 anos depois foram reconhecidos. No mesmo momento, quando eles estão sendo reconhecidos por aquele esforço há 40 anos atrás, eles hoje estão desenvolvendo a bateria de estado sólido com materiais gratuitos, sódio, vidro, materiais que estão na natureza ao alcance da mão. Então, os desafios são muitos, as oportunidades são impressionantes. Com certeza. Bom, nós estamos chegando aqui no final, dá para o pessoal falar. Então, gente, cada um dá um pitchzinho final aqui. Bom, eu como sempre, eu já criei essa hashtag, mas essa não criei não, eu emprestei ela de alguém, eu não sei de quem. Tem sim no Brasil. Tá? Tem no Brasil reciclagem de baterias, segunda vida, está acontecendo desde 2016, então não vamos olhar, né, o ecossistema não pode olhar mais para a bateria como um problema. As baterias elas são a chave dessa transição energética, é através delas que hoje nós podemos armazenar energia limpa e renovável, descarbonizar as nossas frotas, nos dar mobilidade através dos nossos dispositivos móveis, e ela nos permite uma visão de economia circular. Né? Como poucos outros itens podem, as baterias sim podem hoje atender de uma forma totalmente sustentável as nossas necessidades. Eu acho que o David colocou bem, né, que realmente ninguém se fala mais em desenvolver uma nova tecnologia que você vai descartar de uma vez, né, usou e descarta. Então acho que o tema realmente está bem importante, né, e acho que foi bem legal esse painel que mostrou que estamos preparados, né, tanto a indústria quanto o centro de pesquisa, o Arthur aqui com uma empresa que consegue ter rastreabilidade de tudo, todo o conhecimento do Martim ali, também dos processos, né? Então acho que mostrou que a gente está preparado e temos toda essa capacitação aqui no Brasil para evoluir nesse tema e contribuir cada vez mais, né? Para a mobilidade elétrica vai ser importante para todo mundo. Acho que fica também, a gente está no evento de Smart Cities, como que isso é não só necessário, mas é uma super oportunidade, né? A gente está falando de ter o veículo, os aparelhos que preenchem nossas cidades como minas urbanas. Então, você tem muito isso. O Detran hoje tem 4 milhões de veículos armazenados em seus pátios sem nenhum tipo de solução. Então, a gente tem muita coisa para explorar dentro disso e consegue gerar oportunidade para só o nosso mercado. Se ele estivesse endereçando todos os veículos, a gente está falando de 215 mil novas vagas de trabalho. É muita coisa que tem que acontecer nesse mercado ainda, mas é sempre baseado na oportunidade de negócio. Incentivo é bem-vindo, tudo que o governo, a sociedade puder ajudar é bem-vindo, mas esses negócios têm que parar de pé. Então a gente está aqui falando de negócios que param em pé e a prova é que dá para resolver o Brasil usando os problemas do Brasil de uma forma mais inteligente. Obrigado. Eu não tenho mais o que agregar. Depois de tudo que foi falado, eu apenas posso falar obrigado. Ai, pessoal, obrigada, viu? Foi um prazer grande estar aqui com vocês, tendo essa oportunidade riquíssima da gente estar debatendo aqui.